MDF é uma das matérias-primas mais utilizadas na fabricação de móveis planejados de forma geral. Porém, existem alguns cuidados que a gente precisa ter no dia a dia ao manusear ou estocar esse tipo de produto ou durante a limpeza para garantir uma perfeita conservação desse mobiliário na casa dos nossos clientes ou nas nossas casas. E é sobre isso que eu conversei com a Cláudia Furlan nesse episódio do Formobile no Sofá. Então, quero convidar você a assisti-lo até o final e a vir com a gente. Fala, galera! Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, que é a Cláudia Furlan, que é coordenadora de marketing de produtos lá da Proadec. Você já deve conhecer, já deve até mesmo às vezes usar os produtos da Proadec nos seus projetos. E na verdade a gente quer conversar acerca assim, de todos os cuidados que a gente deve ter com o MDF, pensando que o MDF é a maior matéria-prima que a gente usa nos móveis hoje, mas também, logicamente, as influências que a fita de borda tem na questão de conservação do produto e também da qualidade e resultado final do móvel na casa do nosso cliente. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui. Olá, Anne, bom dia, obrigada, o prazer é todo meu de poder estar contribuindo e participando do programa com você. É muito legal, porque além da Proadec, você também tem uma vasta experiência dentro do setor moveleiro. Eu sei que você também já trabalhou em indústria de MDF, e eu sei que tudo que a gente conversar aqui vai ser muito válido para o pessoal que está nos assistindo. Perfeito, obrigada. Então, Cláudia, até eu queria te perguntar, né? Começar a nossa pergunta com a base de tudo. Vamos pensar no início da produção do móvel. A gente sabe que tem aquele móvel que pode ser bem cuidado e que vai durar ali, às vezes, por 20, 30 anos na casa do cliente. E tem aquele móvel que muitas vezes, do nada, ele estraga, né? É claro que não é do nada, né? Porque existem vários motivos ali que impactam. Mas a gente consegue, sim, determinar a qualidade por várias questões. E eu acredito que a primeira delas é pensando lá na produção. Então, quando o material chega dentro da marcenaria ou da fábrica de móveis planejados, que cuidados que você poderia sugerir para o pessoal que está nos ouvindo, está nos vendo, para que garanta uma maior qualidade dessa matéria-prima, Cláudia? Certo. Bom, Anne, assim, dos muitos cuidados que são necessários em uma marcenaria, né, a estocagem correta do material é um dos mais importantes. No caso do MDF, o ideal é mantê-lo longe de áreas que sejam úmidas e que tenha circulação de ar entre as placas. O porquê disso, né? Porque o local onde essa matéria-prima for estocada, for organizada, pode comprometer o resultado do móvel, e daí, no final, vai gerar uma insatisfação no cliente. Isso, na verdade, entra várias questões, né? Tanto a forma como você armazena, às vezes pode fazer com que a chapa se empene, pode ter essa questão da umidade que você comentou, porque o MDF acaba absorvendo a umidade. Por mais que seja aquele MDF mais resistente à umidade, aqueles verdinhos que as indústrias têm, o MDF ele tem essa característica porque é uma madeira viva que está ali, por mais que sejam as fibras, né, já todo trabalhado ali, mas ele vai absorver a umidade do ambiente. Então, quando a gente trata de ambientes ali litorâneos ou que sejam bem úmidos, eu, por exemplo, morei lá em Joinville. Joinville é extremamente úmido. A gente brincava assim que em determinados períodos, estações do ano, chegava a verter água da parede de tanta umidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outro cuidado também, dentro do armazenamento, é a questão de cupim, porque o MDF ele vem livre de cupim, mas se você colocar num lugar que está infestado desse tipo de praga, vai também vai atacar o MDF, e quando você levar e montar para a casa do seu cliente, por mais que às vezes não veja tudo isso, vai acabar se prejudicando no resultado final do móvel, né? E assim, Cláudia, tem uma questão que é a característica da fita de borda. A fita de borda é extremamente importante para o móvel. E eu queria que você contasse um pouquinho qual é a importância que ela tem, porque a gente vê assim muito a questão estética, principalmente quando você é arquiteto ou é designer, tem muito também aquela preocupação que a fita de borda fique bem parecida com o padrão, mas eu queria que você falasse sobre essa importância dentro do móvel, pensando na qualidade também final do produto.
Ok. Bom, Anne, assim, a fita de borda ela é um complemento indispensável hoje na fabricação dos móveis, né? Além da proteção contra a umidade, abrasão, impactos e maior resistência à luz UV, ela também desempenha essa função estética que você comentou. E ela acompanha as tendências dos padrões lançados pelos fabricantes de painéis. E assim, ela tem muita vantagem, a fita de borda em PVC tem muita vantagem em relação às fitas de melamina, tá? E daí tem toda a questão... Fita de melamina, Cláudia, desculpa te interromper, é aquela fita que ela é de papel, assim, né? Perfeito, perfeito, tá, é de PVC. Que a gente encontra hoje naquele móvel mais popular, de produção de série. Sim. Certo. E daí o que a gente ainda, além da qualidade da fita de PVC, a gente ainda recomenda que seja aplicada em todas as laterais dos painéis, mesmo aquelas que não ficam expostas, pois isso eleva a qualidade do móvel e evita que o substrato do MDF fique aparente, suscetível à umidade, fungo e bolor, né? Isso é uma coisa que acaba não onerando na questão do custo, né, final ali do produto, seja uma cozinha, um banheiro, até mesmo um dormitório, alguma coisa assim, porque dependendo de onde está também esse dormitório construído, às vezes é uma parede que faz divisa com um banheiro que é muito úmido, ou que passa tubulação, ou é parede externa de um prédio, pode haver infiltração. E era uma coisa que eu sempre falava quando eu trabalhava com MDF, quando eu fazia as palestras e tudo mais, era, olha, coloque fita de borda em todos os cantos, inclusive naqueles que você não enxerga. E isso é uma falha muito grande, porque a maioria das marcenarias não faz essa aplicação. E o que pode muitas vezes isso acarretar? Você está ali com o móvel encostado na parede, começou a dar um vazamento, uma infiltração, às vezes ele começa a infiltrar por trás do MDF e vai aparecer, sei lá, um fungo, um bolor na frente ali, às vezes na fita de borda da frente, daí você fala, nossa, o que está acontecendo? Mas é porque teve a falta da fita de borda colada certinho ali na parte que fica encostada na parede. Ou mesmo a gaveta em todos os lados, porque as pessoas costumam colocar a fita ali, todos os lados da porta. E aí, onde faz a caixa do armário, somente onde está aparente, né? E é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho, vai dar, mas se for pensar, né, novamente ali no custo final, não vai ter um grande impacto e vai garantir certamente uma qualidade muito maior ao móvel e vai evitar muita dor de cabeça, principalmente nesses aspectos, né, Cláudia? Com certeza. E conta um pouquinho para nós, assim, qual que seria a forma ideal de aplicação da fita de borda, assim, para manter um acabamento perfeito? Porque isso é outra coisa que também, às vezes, eu tenho vontade de sair correndo quando eu vejo alguns trabalhos. Esses dias teve uma seguidora minha ali do Marcenaria Fora da Caixa que mandou uma mensagem no meu direct, até tirando umas dúvidas, assim, Anne, tá querendo entender um pouquinho sobre padrão de laca e não sei o quê... E aí ela pegou e falou assim, posso te mandar as fotos de como ficou minha cozinha nova, que eu acabei de comprar, e eu estou muito insatisfeita com o acabamento. Nossa, quando eu vi aquela fita de borda colada, misturada ali com o MDF, que já estava todo craquelado, porque eu acho que a serra da marcenaria não estava muito bem afiada, eu tive vontade de chorar. E até falei, nossa... reivindica, né, essa qualidade aí para o seu marceneiro, pede para ele mudar, porque realmente está muito mal feito. Então, quais seriam as dicas? Porque a gente vê que até às vezes um trabalho manual consegue estar bem feito, se houver capricho e zelo na hora de fazer, né? Perfeito, Anne. Então, as dicas para uma boa colagem da fita de borda, né? Então, assim, a qualidade do corte do painel é o primeiro, né? Depois a temperatura e dosagem da cola, sempre utilizar uma fita 4 milímetros mais larga que a espessura do painel. Olha que importante essa dica, né? Sim. E é por isso que as fitas têm esses tamanhos, a gente vê ali, eu acho que é 22, 33, é algo assim, né? Quais são as larguras? Perfeito. Assim, a gente tem uma variação de 19 ao jumbo, que é 275 de largura, né? 275 milímetros, para fazer algumas aplicações maiores, né? Então, a 19 seria para 15 milímetros, por exemplo, que ela tem que ter 4 milímetros a mais, certo? A de 22 para o MDF de 18, né? Então, essas são as dicas, né? Sempre 4 milímetros mais larga. Show.
O corte dos... Pode continuar. Vamos lá. O corte dos topos alinhado com as bordas do MDF, né? O fresamento para retirar o excesso do material, isso que você comentou, né? E daí utilizar o raio para formar a borda redonda ou chanfrada, né? Para dar a forma que se prefere para ela. O refilamento para remover o excesso de cola do painel. E, por último, o polimento para limpeza e finalização. Aí a questão é, a manual ou a de máquina, né? Qual a diferença delas? Então, assim, a gente vê que a questão está na espessura. Fitas acima, com espessura acima de 1 milímetro, fica um pouco mais difícil para colagem manual, tá? Porque na máquina, o processo de arredondamento nas laterais da fita deixa um acabamento perfeito. E na aplicação manual, pela fita ser mais espessa, fica um pouco mais complicado, tá? E daí, como armazenamento, né, de toda a matéria-prima, a fita deve ser guardada em embalagem fechada, em local seco e fresco, evitando a umidade também. E para a limpeza, sempre utilizar água e sabão neutro, evitando qualquer tipo de solvente. É porque a gente percebe também que os fabricantes têm o costume, muitas vezes, de limpar aquele resíduo de cola que sobra na fita com thinner, querosene, por exemplo, então isso não é indicado. Não, nenhum tipo de solvente, sempre sabão neutro e água. E o sabão vai remover bem essa cola, principalmente quando se fala ali da colagem manual, que é aquela cola de contato, que fica meio grudenta. Então, tem um acabamento que muitas vezes fazem com a lixa, né? Então, assim, todo cuidado na hora de fazer isso, né? Remover aquele excesso, o excesso maior que fica com uma lixa, né? Uma lixa que não seja tão abrasiva, né? Que não vá danificar o produto. É interessante porque cada fabricante meio que tem a sua técnica, principalmente quando se fala da colagem manual, porque como você falou, vai na máquina, a máquina meio que faz quase tudo. Tem algumas que não fazem tudo, que só destopam, você tem que depois fazer o acabamento final, então dependendo daquilo que você está usando. Mas é muito interessante porque cada marcenaria acaba usando a sua técnica. Eu já vi até, por exemplo, das pessoas pegarem um toquinho de MDF para tirar e refilar, outros usam estilete, dá certo. Algo que eu vejo também que está muito em alta, que a gente vê para comprar nas revendas, é aquele refilador, que ele tem uma laminazinha, né? E também consegue muitas vezes até fazer o acabamento mais arredondadinho ou chanfradinho que você falou da fita. Certo. E eu queria até te perguntar, né? Falando de fita ali, né? Tem a fita de PVC e tem a fita de ABS. São dois polímeros diferentes ali que você usa. E a ABS geralmente é para as fitas mais espessas, de 1 milímetro ou mais, né? Na verdade, sim, o ABS, a diferença está no polímero, né? O mercado acaba entendendo que fitas mais grossas é normalmente ABS, né? Então, às vezes, ele quer 1 milímetro e pede ABS. A gente tem PVC também 1 milímetro, tem PVC em 2 milímetros, né? Então, a questão é no substrato mesmo, né? O ABS é um polímero ecologicamente correto, mas a questão do ABS é mais utilizado na indústria, né? Em função de todo o maquinário que já existe. Então, quem usa para marcenaria utilizar o ABS é um pouco mais difícil de trabalhar com ele. Então, ele é vendido realmente para a indústria. Que interessante, eu não sabia dessa informação. Na minha cabeça era bem isso. As mais fininhas eram PVC, as mais espessas eram ABS. E quais seriam, assim, as vantagens de usar uma fita, sei lá, de 1 milímetro no móvel? É claro que você falou que tem essa questão, assim, precisa ter um maquinário. Não que precisa, mas é mais difícil de fazer manualmente um bom acabamento. Mas quais seriam as vantagens de uma fita de 1 milímetro? Na verdade, assim, o acabamento dela, né, ele fica mais arredondado, evita pontas, aqui, né? Então, assim. Isso, evita pontas agudas, né? Então, assim, esteticamente, ele fica muito mais bonito nesse tipo de móvel, né? E é muito utilizado, assim, para móveis de escritório, para quartos, né? Porque daí ele fica aparentemente bonito e acaba ficando um material mais... qual a palavra que eu posso te dizer? Talvez não seria mais seguro. Mais seguro, perfeito, essa é a palavra. Eu falo seguro porque o meu closet ele é inteiro com fita 0,45 e tem algumas quininhas que ficam mais vivas mesmo. E às vezes eu bato o braço, bato a perna. Ele evita isso.
às vezes até dar um cortezinho, porque eu sou bem desastrada, eu saio batendo em tudo, tropeçando em tudo. E realmente eu percebo que a fita de 1 milímetro ela acaba agregando mais valor percebido ao móvel. Quando você olha, tanto ao tocar, né, digamos ali na quina que você falou, que vai ficar mais arredondada. Eu acredito também, se for uma bancada, uma mesa de trabalho, teria que ser meio que obrigatório usar uma fita de uma espessura maior, né? Porque realmente dá mais conforto também no braço, apesar de que aqui em casa não é. Aqui em casa não é. Veio a palavra, segurança. Segurança, ele é mais seguro. Exatamente. Perfeito. Não, que ótimo. E assim, que orientações que você acha que tanto os arquitetos quanto os marceneiros devem dar quando vai entregar, digamos, um móvel na casa do cliente, montou aquela cozinha, montou aquele ambiente, e tem aquela entrega final e aquelas recomendações, porque a gente sabe que, por exemplo, o MDF tem uma série de recomendações para você manter ele, tanto na questão da limpeza, de não encharcar com água, de secar bem, de às vezes limpar só com sabão neutro ou mesmo um álcool. Como que faz para manter também a fita de borda, às vezes para não amarelar, para não sair a cor, para que fique o móvel sempre bonitinho? Ok. Bom, então assim, sempre seguir as recomendações, não excedendo o peso indicado para cada tipo de móvel, né? Evitar a incidência direta do sol, usar aparadores ou esteiras para panelas ou travessas quentes e não usar estiletes, né, em cima das mesas. O MDF, ele é uma mistura de fibra de madeiras aglutinadas com resinas sintéticas. Então, assim, a limpeza é simples, rápida e fácil. Basta utilizar um pano úmido e vai tirar a poeira e toda a sujeira que estiver na superfície. E depois secar essa superfície com um pano seco, tá? Caso o local tenha uma sujeira mais persistente, daí é indicado a utilização de sabão neutro, tá? De forma alguma solventes também, né? Então, assim, o que não pode ser utilizado, não use cera, silicone ou produtos para lustrar móveis, né? Materiais como escovas de aço, esponjas ou buchas também devem ser deixadas de lado, porque é um material muito abrasivo, né? Então, vai danificar com certeza o material, o móvel. É isso geral, né? Tanto o MDF quanto a fita de borda, Perfeito. né? Então, a fita de borda também, sei lá, engordurou um pouquinho, dá para passar um sabão neutro ali, depois, né, passar, às vezes, um outro pano úmido, secar bem, perfeito, né? E essa questão que você falou, que é muito importante, não usar nada gorduroso no MDF, no móvel em si. Porque tem algumas marcenarias que recomendam, usa um silicone líquido, usa ou mesmo um lustramóveis. Eu vejo que isso é muito comum. Eu mesma usava na minha casa anos atrás. Eu tinha um painel todo Wenger, bem naquela alta do Wenger, né, do tabaco, assim. E eu tinha no meu quarto, como cabeceira, aquele painel, ele ia no quarto inteiro, assim. E volta e meia a gente ia dormir, colocava a mão no painel, ele ficava cheio de marca de mão. E a única coisa que eu via na época para remover aquela gordura era passar o lustramóvel. Só que assim, era gordura em cima da gordura. E aquilo virava uma meleca e nunca limpava. Então, o ideal é sempre usar ou sabão neutro, sabonete não, né? Sabão. Pode ser um detergente desses de cozinha, que esteja escrito neutro ali, que daí ele é menos agressivo, né, ao móvel, ou mesmo álcool. Então, eu percebo que vários fabricantes falam muito dessa questão do álcool. E hoje que está muito em alta o tal do álcool 70, até por conta de tudo que a gente viveu, ele tem, assim, um poder muito grande de limpeza da gordura também, dos dedos. Quando se fala de padrão escuro também, principalmente, né? Mas que legal, quanta informação aqui em pouco tempo, né, Cláudia? Verdade. Eu acho que tudo isso é bem importante, a gente desmistificar tanto essa questão da limpeza, do armazenamento. Achei interessante quando você falou também do armazenamento correto da fita de borda, longe da umidade também, ou mesmo quando está ali no ambiente não ficar exposta ao sol, porque é um polímero também, pode ressecar, né? Então, esses cuidados são fundamentais para que a gente mantenha a qualidade do nosso móvel na nossa casa, ou que a gente também preserve a qualidade do móvel na casa do nosso cliente, de forma geral, né? Perfeito. E, Cláudia, antes da gente finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal sobre a Proadec, que você falasse, né, sobre essa empresa que eu já tive o prazer de conhecer, já fiz algumas vezes visita aí para vocês, e
E é muito interessante até toda essa questão da produção, a forma como é feita a fita, mas conta um pouquinho da história da Prodec. Legal, Anne. Então, a Prodec Brasil, ela foi fundada em 2000, em São José dos Pinhais, no Paraná, e vem atuando no segmento de fita de borda termoplástica em PVC e ABS em todo o Brasil, né? Ela conta com unidades de produção e de logística própria, onde a gente consegue oferecer para os profissionais do setor moveleiro as soluções em fita de borda de qualidade e muito competitivas. E hoje a Prodec é reconhecida no mercado, né, como um fornecedor de confiança. Acabou sendo referência, né, dentro da área. Eu não sei como que está hoje, mas a origem inicial era portuguesa. Ainda é de Portugal ou não? Em 2017, nós passamos por uma aquisição, né? Então, assim, o grupo Probus, Prodec Brasil, então agora se tornou o grupo Prodec, foi adquirido pelo grupo Surteco. Então, hoje fazemos parte da Surteco Group, que é uma alemã. Que legal, que legal. É interessante porque tem muitos fornecedores alemães, assim, dentro do nosso segmento, né? Verdade. Especialistas dentro do ramo moveleiro. Mas muito bom, muito legal esse nosso papo, muito bom ter você aqui, Cláudia. Muito obrigada por toda essa informação, todo esse conhecimento. Também quero agradecer a cada um que está nos assistindo até aqui. E, Claudinha, você acredita que esse é o nosso último episódio? É o último episódio do Formobile no Sofá dessa temporada. A gente está encerrando essa temporada com chave de ouro aqui com a tua presença. Opa! Muito obrigada, gratidão, Anne. Nossa, muito bom mesmo participar. Não, muito obrigada e até a próxima, então, né? E até. Você que nos acompanhou no Formobile no Sofá até aqui, eu só tenho a agradecer a sua companhia, a sua presença. Caso esse seja o primeiro episódio que você está assistindo, nós temos vários outros que estão lá, tanto dessa segunda temporada quanto da primeira temporada. Confira no canal da Formobile e é isso aí. Até a próxima, então, galera. Tchau, tchau. Tchau.